Estamos de volta, a Verônica permanece conosco e a gente segue com a pintura em tecido. Bom, agora eu vou ensinar essa flor, né, que é a gerbera, que eu gosto bastante. Eu deixei algumas adiantadas, porque para preencher ela é interessante deixar o fundo já adiantado. Quem conhece a minha técnica sabe que eu gosto de começar pela sombra. Então, o que eu vou fazer? Pontinha só do pincel com tinta, quase nada. Vou colocar aqui onde tem uma pétala em cima da outra, essa está sobre essa. E vou puxar um pouquinho. Por que eu estou usando esse pincel? Para fazer esses puxadinhos, ó. Dá para fazer com filete? Dá, mas demora um pouquinho mais. Então, por isso que eu gosto de usar esse pincel. Puxei, aí no outro posso fazer com o mostarda. Dá uma puxadinha. Desliza bastante. Ó. Certo? Certíssimo. Deixaria secar, faria isso em todas as pétalas, deixaria secar e agora vem o preenchimento de branco. Por que eu tô indo rapidinho nessa flor? Porque além dela ser muito simples, eu quero fazer um macarrão pra gente, tá? Legal. Hoje é serviço completo. Hoje tem é. o bule, a flor e o macarrão. Isso, 3 elementos. Aqui com branco, gente, não seria nada de diferente, ou seja, eu só vou preencher. Aonde não tem tinta nenhuma, eu vou com o branco e vou encontrando onde tem tinta. Sem apagar e parando no ar quando eu chego perto da outra tinta. Vou fazer bem devagar para que a gente possa ver. Coloquei o branco aqui onde não tem nada e puxei parando no ar, ó. Para encontrar a outra cor sem apagar a outra cor. Bem de levinho. O branco, como eu já falei algumas vezes, depois de seco, ele costuma assugar um pouquinho mais. Então, o ideal é que a gente reforce alguns pontinhos que a gente quer mais claro do que ficou, tá? Então, por exemplo, essa luz aqui no bule eu reforçaria, tá, depois de tudo seco. A ponta de cada pétala também fica legal se reforçar. E assim a gente preenche todas as pétalas da mesma forma, tá vendo? É bem simples. Legal. Tá? Tem a peça pronta, meninos? Ó, a flor pronta, gente. Enquanto isso, eu vou abrindo as cores pro nosso macarrão. Ficou bem bonita. Tá vendo? Arrasou. Vou abrindo algumas cores aqui. Vou fazer um macarrão lilás. Prontinho. Tudo aberto, o que eu vou fazer? Vou pegar os pincéis que eu gosto de usar, que tem alguns que ajudam, né, na execução do trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu começo fazendo uma linha do meio, que é como se fosse o recheio. Aqui eu vou usar o vinho, ó. Livre mesmo, gente. Não precisa se preocupar em ser uma linha sem borrões, não. Quando a gente faz em casa, confeitaria em casa, a gente não tem máquina, né? Não tem alguns aparatos às vezes. Então, quando vai passar a espátula, fica mesmo marcado, não é? Vai ficar perfeitinho. Exato, né? mas não é gostoso assim? É. Eu não sei se foi aqui que eu falei, mas eu tinha uma mãe de uma amiga minha, que ela falava assim que a melequinha era a melhor parte. Que eu falava assim, nossa, tô fazendo tanta sujeira. Ela falava, mas essa melequinha é a melhor parte. E é a mesma faz coisa. parte. Todo mundo, né, faz, não adianta. Ó, depois eu vou pegar o uva e vou fazer uma sombrinha aqui. Vejam como é fácil. Sem se preocupar com a pincelada. Acho que é por isso que eu gosto tanto de pintar doce. Porque eu me sinto bem livre nas pinceladas, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui. Certo? Perfeito. Feito isso, agora eu vou com um tom um pouco mais claro, ó. Aqui a gente só vai usar 4 tons. Vou com um tom mais claro e vou preencher todos os lugares onde eu não coloquei tinta nenhuma. De novo, livremente. Tô usando um pincel que o fabricante não aconselha para pano de copa. Mas como eu gosto para doce deixar aquela marca do pincel, porque quando o pincel tem o filamento molinho, ele não entra na trama do tecido. Então, quando você coloca a tinta, ele fica a marca. Tá. Que nem aqui, ó, fui colocar a tinta, ele não entrou, tá vendo? Ele ficou bem marcado. Isso. Então, quando eu vou pintar doce, eu gosto de fazer assim. Porque daí fica aquela marquinha mesmo, como se fosse uma massa enrolada na mão, sabe? Esse tipo de coisa. Ó, pintei uma parte. Mais natural, né? Exatamente. Pintei uma parte e vou pintar a outra, as duas partes de cima, né? Como se fosse aquela bolachinha do macarrão. Ó. Agora aqui nesse meinho eu vou usar a pontinha desse pincel ou qualquer pontinha de pincel que vocês tenham espanadinho, tá? Só a pontinha. Por quê? Porque eu vou fazer batidinhas, ó.
Vou preencher com batidinhas. Por isso que eu falei que não precisava se preocupar em fazer o outro sem borrões, tá? Olha aí. Bem simples, já ficou um formato de macarrão. Eu acho tão legal essa oportunidade que a gente tem no programa de acompanhar a evolução da pintura, porque a gente vê ali a peça pronta, muitas vezes não consegue imaginar como chegou naquele resultado. né? Como conseguiu chegar naquele resultado. Acompanhando a etapa desde o início, como nós fizemos, você consegue repetir em casa o passo a passo. Ó, agora eu vou voltar com um pincel com a cor mais escura, que foi o uva, e com o filete, e vou fazer uns desenhinhos aqui, ó. Não precisa ser pontinho exato, não precisa ser um do ladinho do outro, é livre, tá? Vou definir um pouquinho mais essa divisão. Aqui também, ó. Vejam a rapidez que a gente consegue fazer com vários efeitos. Só batidinhas, tá? Vou aumentar um pouquinho só esse recheio, porque eu acho que eu invadi um pouquinho demais nessa parte. Às vezes acontece, olha aí. É bom que você já ensina o pessoal em casa quando invadir também Exatamente. o que fazer. Ó, só um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do branco para dar aquele brilho no recheio, sabe aquela ganache? A gente faz um brilhinho, ó, com o filete, continua usando o filete. Tá vendo? Sensacional, Verônica. E aí, com o branco, eu posso fazer um pouquinho de nada aqui também, ó, de luz. Só um pouquinho, para dar mais aquela separada. Olha aí. Tá vendo? Vou usar de novo aquele pincel que a gente tava usando, o molinho. Eu tô vendo, eu já tô salivando. Gente, não se faz isso com grávida. Tô arrumando vai trazer encrenca. macarrões aqui no programa. Vou ser obrigada, entendeu? A comprar. Onde vende macarrão agora? Mas não fica real, né? É. Fica real. E eu escolhi várias cores, foi o que eu falei. Esse desenho, ele tem muitas cores diferentes. Mas é interessante que a gente pode ver, e eu vejo isso muito na moda também, né? Sim. Que a gente mistura estampas e mistura cores e fala, nossa, isso nunca vai combinar. Mas combina e fica legal, né? Fica lindo. Então. Aí o verde ficou lindo ali. O verde acho que é pistache. É o sabor que você quiser ali. Eu fiz Pistache, o verde é pistache. Aí aqui a gente dá só uma luzinha básica com aquele pincel que não alisa demais a tinta. Vejam vocês. Ó. Aqui um pouquinho. E aqui, mais um pouquinho. Certo? Lindo. E aí a gente tem o macarrão. 3 elementos hoje. 3 elementos. Olha, gente. Vamos serviço completo. Sim. Tudo e mais um pouco que você tem direito. Eu vou divulgar os contatos da Verônica. Quem quiser saber mais sobre a pintura que ela desenvolve, quem quiser tirar dúvidas e mesmo prestigiar o trabalho, a gente sempre gosta de divulgar as redes sociais, porque é um veículo que os nossos artesãos usam para divulgar o trabalho, às vezes até para vender peça. Eu acho muito legal, né, a gente reconhecer esse carinho que eles têm de sempre vir ao programa, ensinar o que eles fazem de melhor. Então, quando você vai lá, segue, curte, comenta, você está estimulando aquele artesão a continuar vindo aqui também e, de certa forma, continuar sempre compartilhando esse conhecimento. Sim. Parabéns, viu, Obrigada. Verônica? Então, Facebook e Instagram, Veartes, e no Face, Veartes e Presentes. Isso. Tem uma pintura linda ali, tem a pera verde e a mais madura e a flor. Esse vai ser até tema de workshop, né, Vê? Isso, eu vou dar um workshop aqui próximo, né, em Campinas, no dia 9/2. Então, quem quiser ainda tem vaga, pode entrar em contato comigo. E aí a gente vai aprender essa peça inteira, linda, um dia cheio de companhia, de arte, de conversa, bem Bagunça legal. boa. Bagunça boa, daquelas que a gente gosta, Tati. E olha os outros trabalhos da Verônica, olha lá. E aí essa minha equipe que é maravilhosa também, me faz essa imagem fechadinha. A uva, eu e o Wilson hoje nós já chupamos um cacho de uva. Agora você obrigado. A maçã eu comi ontem, tá fresquinho. Mas agora eu preciso de uma melancia também. Melancia ficou linda ali, né? Obrigada. Arrasou. Parabéns, de coração. Obrigada. Viu? Obrigada sempre. sempre. Um beijo, boa viagem de retorno pra você. Obrigada. E agradeço pela peça linda que você trouxe e vou sortear agora pro nosso público. Bom restinho de semana, meu amor.